Você está sabendo que Adélio Bispo de Oliveira, aquele que esfaqueou Bolsonaro, pode ser solto? A partir do dia 14 de junho, ele já poderá passar por uma nova avaliação médica. Ele que está preso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presídio de segurança máxima, tomando remédios e até então considerado inimputável, é uma pessoa que representa perigo para a sociedade, vai fazer essa avaliação e aí se ficar detectado ou comprovado ou colocado em laudo por um médico que ele não representa mais perigo, o advogado pode, ou os advogados, aquela banca rica de Adélio Bispo, lembra? 6 de setembro de 2018, campanha eleitoral, Jair Bolsonaro nos braços do povo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, é esfaqueado, né? Inclusive aquela facada que ele faz assim é algo muito profissional, não é algo de um lobo solitário, de um louco, mas a forma que ele faz e puxa, né, a arma é algo muito significativo, muito profissional. E no outro dia, aquela banca milionária de advogados, banca milionária que chega de jatinho no outro dia, né, para defender aqui o meu cliente, né? Vamos defender aqui o meu cliente. Algo muito suspeito, o delegado da Polícia Federal, que foi destinado por Pimentel, governador de Minas na época, era um delegado condecorado pelo governo do PT, faz as investigações. Até hoje, os advogados de Jair Bolsonaro acreditam que ele não é um lobo solitário e que não é um louco. Pois é, mas pode receber indulto ou ser solto a partir do mês de junho. O que pode acontecer com Adélio? Essa é a principal pergunta. Bom, Adélio é um arquivo vivo. Nenhum de nós duvidamos disso. O problema é que arquivo vivo no Brasil é muito perigoso, porque nós temos vários casos de pessoas que foram arquivos vivos, que é o caso de Adélio Bispo. O celular dele foi protegido, a conta bancária dele, o cartão de crédito foi protegido. Há mais de 6 meses, ele perseguindo, seguindo os filhos de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Um homem sem salário faria isso, pagando hotel à vista, andando de avião, andando de ônibus para uma região e outra, visitando clube de tiro. O arquivo vivo, ele é muito perigoso. Se lembra de Teori Zavascki, né? Teori Zavascki, se ele tivesse vivo, nós não teríamos Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, porque Alexandre de Moraes, coincidentemente, né, assumiu aí a vaga de Teori Zavascki, e não teríamos também Edson Fachin na Lava Jato, destruindo a Lava Jato. O ministro Zavascki era o relator no Supremo Tribunal Federal da Lava Jato, e aí faleceu em janeiro de 2017, poucos dias antes de publicar o seu relatório final da Lava Jato, e a tendência era um parecer imparcial que poderia incriminar o ex-presidente Lula. De repente o avião cai, né? Tivemos outro arquivo vivo que também teve outra morte misteriosa, até hoje não explicada. Prefeito de Santo André, São Paulo, Celso Daniel, do PT, sequestrado em 18 de janeiro de 2002, quando saía de uma churrascaria em São Paulo. Outubro de 2019, a revista Veja revelou o conteúdo de um depoimento sigiloso prestado por Marcos Valério, o famoso operador financeiro do Mensalão do PT, em que Marcos Valério cita Lula como mandante do assassinato. Lógico, a defesa de Lula processou Marcos Valério dizendo que ele não estava falando a verdade. Mas esse Celso Daniel é um arquivo vivo porque já não vinha concordando com o esquema de corrupção que estava acontecendo em São Paulo e coordenado ali por José Dirceu, coordenado por Palocci. Outro arquivo vivo, Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas, São Paulo, morto em 10 de setembro de 2001 por um tiro quando saía de um shopping Guatemi. A viúva Rosiana Moraes, que você está vendo aí mais à esquerda, ela reafirmara que o marido morreu por ferir interesses políticos. Exatamente 4 anos depois da morte do marido, nessa sessão, no Senado Federal, você está vendo aí, ó, depoimento à comissão da CPI dos bingos. E a própria Rosiana chegou a afirmar que o marido morreu porque sabia demais e estava ferindo interesses de gente graúda. Gente, é assim que acontece no Brasil com arquivo vivo. Arquivo vivo parece que não fica vivo muito tempo. A pergunta é, se Adélio Bispo de Oliveira, os advogados de Bolsonaro não querem que ele seja solto,
Os advogados do presidente Bolsonaro, que fique registrado de forma antecipada, não acham que ele agiu sozinho, acham que tem, inclusive, o caso foi reaberto novamente, o caso foi reaberto novamente, o caso de Adélio, tá? Esse caso não está encerrado, não está fechado, e não acreditam também que ele agiu sozinho, né? E que é até perigoso para ele ser solto. E aí, o que você pensa a respeito do assunto? Se Adélio for solto, ele ficará vivo por muito tempo? O que você pensa? Deixa aqui o seu comentário, veja se você está inscrito no canal, se não se inscreva, compartilhe ao máximo para que fique registrado de forma antecipada. Se por acaso alguma coisa acontecer com Adélio, vão querer culpar o presidente Bolsonaro. Eu sou Luiz Alberto, esse é o meu ponto de vista, deixa aqui o seu comentário e vamos conversar mais a respeito do assunto. Eu quero saber a sua opinião.